Doutor Zé Otávio, seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde, como é que está, Cláudio? Tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos lá que tem hoje aqui uma série de questionamentos aí da nossa audiência perguntando aí sobre dúvidas, né, em relação ao direito trabalhista para o doutor José Otávio Crespo. Vou começar falando da Ana Souza, de Gravataí. Ela diz o seguinte, doutor Zé Otávio: fiquei 8 meses no INSS por doença. A gente já falou sobre isso aqui também. Após o meu retorno, fui despedida e foi descontado o saldo negativo do banco de horas. Ela pergunta se está correto isso. Bom, o que é o banco de horas? Quando há um acordo individual, empregado, empresa ou com anuência do sindicato, acordo coletivo, em que em até um ano vai se compensar as horas extras, não vai se pagar, vai se compensar com folgas. A legislação não fala em banco de horas negativo. Então, isso é uma prática ilegal que lesa o trabalhador e não está autorizada. Então, essa empregada, se teve descontado na sua rescisão, é uma prática ilícita e ela tem que, então, ingressar na justiça para buscar os valores que foram indevidamente sonegados. Se a empresa tem um saldo de menos trabalho e mais folgas, problema da empresa. Isso acontece às vezes. A lei não autoriza o desconto do trabalhador, porque a lei não fala em banco de horas, negativo. Sim. Não fala em banco de horas negativo. Sim. Fala em banco de horas de compensar a jornada. Agora, negativo não existe. E é uma prática comum e é uma prática ilícita. É bom esclarecer isso, então, né? O banco de horas negativo não existe. Não existe. A lei não fala sobre isso. Não fala sobre isso. Tá bom. Vamos para a segunda pergunta, doutor Zé Otávio Crespo. Olha aqui, trabalho em uma farmácia, tá? E os laboratórios, isso acontece também, né? Os laboratórios pagam valores para que sejam vendidos medicamentos de uma determinada marca. Ela ganha cerca de R$ 1.200 por mês. Esse valor eu recebo por hora em um cartão pré-pago. Aí ela pergunta se ela tem direito às integrações, né, sobre esse valor aí, né? Na verdade, isso é lícito, é chamadas gueltas, que são os incentivos que os laboratórios, no caso da farmacêutica, os laboratórios pagam para que sejam vendidos produtos daqueles laboratórios. É vantajoso para o laboratório, que tem vendas maiores, para o empregador, a farmácia, e para o trabalhador. Só que esses valores são considerados de natureza salarial. As gueltas são consideradas de natureza salarial. Entra então, naqueles tem que integralizar para FGTS, 13º e férias. Porque tem prejuízo para o trabalhador e tem prejuízo para o INSS ser feito dessa forma por fora, Então tem que integralizar. É lícito, as gueltas são lícitas, tudo bem, pode pagar, mas tem que integralizar na remuneração. Ou seja, para fundo de garantia, 13º e férias, tem que entrar no cálculo. Então pode cobrar da empresa? Pode, se não pagou, tem que cobrar da empresa. Tá, perfeito. Vamos adiante aqui, essa é uma questão também importante, doutor Zé Otávio, que é a questão do trabalho aos domingos, A Sônia, aqui de Cachoeirinha, diz o seguinte: eu trabalho 3 domingos por mês, ou seja, a empresa onde trabalho não respeita a lei que protege o trabalho da mulher, Cabe rescisão indireta nesse caso? Pergunta da Sônia, a questão dos domingos, aí eu não sei como é que funciona. Isso nós já conversamos, que a mulher tem que ter no mínimo 2 domingos por mês de folga, nas folgas, Tá. Das 4 folgas mensais, para a mulher, 2 domingos têm que ser garantidos. Tá. Já conversamos, é polêmico, no comércio não é respeitado. Pois já conversamos, inclusive no Instagram lá do escritório da polêmica, quando tem esse post ali. Mas é direito da mulher, está garantido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que já decidiu nesse sentido. Só que eu entendo que a não observância da empresa, da questão dos 2 domingos por mês, não dá direito da empregada postular a rescisão indireta. Dá direito de postular a cobrança em dobro do domingo trabalhado e talvez um dano moral, porque eu já conversei sobre isso aqui, Sim. Os domingos não é só a questão financeira, é tudo que significa convívio familiar, etc. Isso impede. Mas eu entendo que não tem como aplicar a rescisão. O que é a rescisão indireta? Nós já falamos também. É quando o empregado, através de uma ação judicial, visa aplicar a justa causa na empresa e receber todas as verbas rescisórias, Só que tem que ser por fatos graves. Da mesma forma que a empresa, para aplicar a justa causa, tem que ser fatos graves, não dá para tão somente não conceder as folgas já querer que cabe uma rescisão indireta. Eu entendo que não cabe uma rescisão indireta nesse sentido. Cabe entrar na justiça para buscar a remuneração em dobro e talvez um dano moral, mas rescisão indireta eu não vejo como aplicar. Eu me lembro que teve a questão do comércio abrir os domingos, teve uma polêmica, o sindicato... O que acontece?
nas convenções coletivas estão permitidos. Sim, desde que receba um valor ali, só né? que tem a legislação que tem que garantir 2 domingos para a mulher, né? E o Tribunal Superior do Trabalho tem dito que é ilegal a prática de exigir trabalho todos os domingos para a mulher, né? A mulher, ou somente um domingo de folga. Então, né? a empresa tem que ter o substituto ali, né? O folguista ali, fazer um revezado aí, né? O funcionário daí. Exatamente. Perfeito, perfeito. Vamos adiante, então, porque tem aqui, ó, a questão, a gente já falou também sobre a questão do atestado médico, né? O Josemar, aqui de Canoas, pergunta o seguinte, doutor Zé Otávio. Quanto tempo o trabalhador tem para entregar atestado médico na empresa? A minha empresa, ele diz o seguinte, exige a entrega do atestado em até 48 horas, sob pena de não aceitar e dar falta. Pergunta se está correto isso. Na verdade, a legislação não fala em prazo para entrega de atestados, né? Então, eu sempre digo, tem que ter o bom senso. Sim. Se o empregado tem um atestado de 5 dias, não tem cabimento ele de atestado ter que levar o atestado para a empresa ou justificar por que ele está de atestado. Sim. Então, não tem essa de 40... Tem um atestado... Tem que ter o bom senso. Se ele está 5 dias inapto ao trabalho, quando ele retornar, ele vai entregar o atestado. Agora, não dá também para o trabalhador ficar 5 dias de atestado e entregar, levar 30 dias. Depois, né? Então, é bom senso, né? Não existe uma regra específica, se aplica aí o bom senso. Tem que ter o bom senso. Exatamente. Perfeito. Questão também a outra polêmica do aviso prévio, né? O João Paulo, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, eu pedi demissão e vou cumprir o aviso prévio, né? Ele pergunta, tem direito de optar pela redução da jornada de 2 horas durante o aviso prévio ou sair 7 dias antes dos 30, né? Como diz na CLT. Essa é a mesma confusão que o trabalhador faz na questão da carta do novo emprego que nós conversamos no programa passado. Isso é uma confusão. Sair 2 horas antes ou diminuir 7 dias do aviso prévio é quando a empresa despede, não quando o empregado pede demissão. Neste caso, a pergunta diz que ele pediu demissão e ele quer saber se ele tem como optar, sair 2 horas mais cedo ou 7 dias antes dos 30 dias. E aí não. Essa possibilidade para o empregado, 2 horas antes ou 7 dias a menos do aviso prévio, é quando ele é despedido. E não quando ele pede demissão. Então, nesse caso, ele não tem direito. Ele pediu demissão. Então, ele não tem direito. Tá? Ele tem que cumprir na íntegra os 30 dias, sob pena de ser descontado. Sim. Aí, na hora da rescisão, vai ser descontado. Exatamente, vai ser descontado. Perfeito. Uma outra questão aqui também, doutor José Otávio, aqui, ó, tem uma empresa de arquitetura onde vai uma diarista. A gente já falou sobre a diarista, né? Essa diarista vai 2 vezes por semana, tá? A Márcia aqui de Porto Alegre também. Essa diarista vai 2 vezes por semana. Ela pergunta o seguinte, eu corro um risco de vínculo de empregado, né, vínculo empregatício ali, uma vez que a doméstica, para ter direito à carteira assinada, tem que trabalhar no mínimo 3 vezes por semana? Essa é uma boa pergunta e eu tenho certeza que a maioria das pessoas errariam na resposta e até advogados. Tá? O que acontece? Nós falamos já do trabalho doméstico. Né? Tem a legislação específica que regula o quê? Todo trabalhador subordinado recebe remuneração e trabalha no mínimo 3 vezes na semana, tem direito a ter a carteira de trabalho assinada porque é uma trabalhadora doméstica. 3 vezes por semana? No mínimo 3 vezes na semana. No mínimo. Tem que trabalhar 3 vezes por semana. Sim. Isso é um dos requisitos, né? Tem que ter os demais, quais os requisitos? Subordinação, onerosidade, pessoalidade. Uma empregada doméstica. E trabalhar 3 dias na semana. Se ela trabalha nesse sentido, tem direito a ter a carteira de trabalho assinada. Só que não podemos confundir, o próprio nome diz doméstica. Doméstica é quem trabalha em residências. No lar. Então, quem trabalha em escritório de arquitetura, em empresas, não existe trabalho doméstico nessas empresas. É verdade. Eu ia errar, é uma pegadinha. Exatamente. Não existe trabalhador doméstico em empresa, escritório. Claro. Não existe. Então, toda pessoa que trabalha numa empresa com pessoalidade, ou seja, não pode ser substituído, onerosidade, recebo salário, né? Ela é empregada, independente do número de dias da semana que trabalha. Então, essa pessoa, se trabalha com esses requisitos, ela é uma empregada, tem que ter a carteira de trabalho dela assinada e receber todos os direitos trabalhistas. Aí a confusão porque com a doméstica do lar. Exatamente, não se pode fazer confusão com o empregado doméstico. E uma empresa não tem diarista, né? Todo trabalhador, pessoalidade, onerosidade, subordinação, é empregado e tem que trabalhar com a carteira de trabalho assinada. Então, essa telespectadora tem que assinar a carteira, sob pena de ter um passivo trabalhista. Essa eu ia errar, eu ia falar aquilo que a gente falou outra vez lá, sobre 2 ou 3 vezes, mas é caso diferente, é um escritório. Por isso tem que ter cuidado na hora de interpretar a legislação, né? Porque dá muita confusão, né? Muito bem.
Para a gente encerrar, tem uma dúvida aqui, doutor Zé Otávio, do Paulo aqui de Porto Alegre. A gente já comentou aqui e ele pergunta o seguinte: o que é o dano existencial que foi falado, que a gente falou no último programa? O que é isso? Eu não me lembro realmente. Não, eu não vou falar de forma técnica, porque esse não é o objetivo do programa. Sim. Né? O que é o dano existencial? Podemos dizer que é um dano parecido com o dano moral, porque ele é imaterial, né? Deriva dali, mas não é dano moral. É todo dano que causa ao trabalhador por culpa da empresa, que muda o projeto de vida desse trabalhador. Vou dar alguns exemplos. O trabalhador que trabalha 14, 15, 16 horas por dia fazendo horas extras. Isso aí impede um projeto de vida dele ter com a família, convive com os filhos, isso causa um dano existencial. Né? Um exemplo mais flagrante: o trabalhador que sofre acidente de trabalho perde uma mão. Esse trabalhador cursava a faculdade de odontologia. Em razão do acidente de trabalho, ele não vai mais poder ser um dentista. Exercer a profissão então, dele. Houve um dano existencial no projeto de vida que ele tinha. Na existência daquilo que ele pretendia. Que ele pretendia. O projeto de vida dele era ser um dentista. Se ele perdeu a mão num acidente de trabalho por culpa da empresa, ele teve, além do dano moral, dano estético, dano material, pensionamento, o dano existencial, porque ele teve violado ou impedido um projeto de vida por culpa da empresa. Então, isso é o dano existencial. Daí tem que se calcular a indenização. Exatamente. É quando o trabalhador tem um projeto de vida alterado, impedido ou modificado por culpa do trabalhador. Explicado de uma maneira clara aí, sem o juridiquês. Muito bem. Doutor Zé Otávio, por favor, para quem tem dúvidas aí, seus contatos. Instagram do escritório, Crespo Advogados, né? O WhatsApp 98640-3999. Muito bem. Obrigado, doutor Zé Otávio, por mais esse programa. Esperamos aqui sexta-feira, semana que vem. Eu que agradeço. Um grande abraço.